Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um treinamento da UTI do Hospital Luz Vila Mariana. Hoje a gente vai falar sobre o nosso novo protocolo de intubação orotraqueal. E aqui eu trago para vocês o nosso algoritmo convencional de intubação orotraqueal, que pode parecer muito complexo à primeira vista. De fato, a gente tem treinamento específico sobre todo esse protocolo, mas nesse treinamento um pouco mais direcionado, eu queria focar nessa parte daqui, que seria a intubação com sedação e bloqueio neuromuscular. Então, nós vamos começar o nosso protocolo aqui na parte de cima desse box, que seria talvez a parte mais importante de todo o treinamento sobre intubação e via aérea na UTI, que é a maximização da pré-oxigenação. Então, o objetivo da pré-oxigenação é a gente saturar a hemoglobina do paciente o máximo possível com oxigênio. E atualmente a gente tem mais evidência de fazer a pré-oxigenação utilizando a ventilação não invasiva, tá? Então, sempre que possível, deixe o paciente pré-oxigenando na pressão positiva. Caso o paciente não tolere a ventilação não invasiva, ou caso o paciente já esteja em uso de catéter nasal de alto fluxo, a gente também pode fazer a pré-oxigenação utilizando esse dispositivo, o catéter nasal de alto fluxo, muito embora a gente tenha um pouquinho mais de evidência da ventilação não invasiva. Então, tudo depende da tolerância do paciente. Caso o paciente esteja muito agitado, não colaborativo, então a gente vai ter que fazer uma outra estratégia de pré-oxigenação. Então, na impossibilidade das duas anteriores, considere máscara não reinalante, que não é o ideal, ou o uso do dispositivo bolsa válvula máscara, que é o famoso AMBU. E aqui algumas nuances da pré-oxigenação. Aqui eu mostro a técnica do Seido executada por apenas uma pessoa, onde a gente tem o dedo um e o dedo 2 do paciente, que fazem uma pressão sobre a máscara contra o rosto do paciente, e os demais dedos posicionados aqui na linha mandibular vão fazer uma tração para cima, ao mesmo tempo que fazem uma extensão cervical do paciente, com o objetivo de garantir uma via aérea pérvia. Isso daqui é super importante. E uma outra técnica que tem sido mais utilizada e tem ganhado mais notoriedade ultimamente é uma manobra muito semelhante ao jaw thrust, onde com a iminência tenar, o médico faz uma pressão sobre a máscara contra o rosto do paciente e com os demais dedos, agora não mais posicionados sobre a linha mandibular, mas sim sobre o ângulo da mandíbula, é feita uma elevação da mandíbula do paciente, que é a manobra de jaw thrust, ao mesmo tempo que é feito também uma extensão cervical, ok? Idealmente, essa parte da ventilação manual deve ser feita com duas pessoas, onde uma pessoa, geralmente o médico, fica responsável pelo acoplamento da máscara, e a segunda pessoa, que pode ser um médico ou um fisioterapeuta, fica responsável pela parte da compressão manual. Bem? Muito importante também, às vezes a gente causa um desabamento da via aérea do paciente, então, se você tiver com dificuldade na exalação do ar, isso pode ser uma dificuldade da extensão da cabeça do paciente, ou pode ser que você está fazendo muita força da máscara contra o rosto do paciente. Então, nessa circunstância, a gente pode utilizar uma cânula orofaríngea número 3 ou número 4, famosa cânula de Guedel, que a gente vai medir da comissura labial até o ângulo da mandíbula. Tá? Cânula nasofaríngea é menos disponível nas nossas UTIs, tá bom? Mas é interessante também saber que existe essa possibilidade. Beleza, então quando a gente deixou o paciente pré-oxigenando, agora a gente vai abrir o nosso checklist que está disponível no MedView, na aba de documentos, tá? E a primeira parte do checklist é a avaliação inicial do paciente, onde a gente vai fazer quatro perguntas. Existem preditores de via aérea difícil? A pressão arterial média do paciente está acima de 65 milímetros de mercúrio? Se não, considerar volume e ou vasopressores. Saturação está maior do que 95% após 5 minutos de VNI ou KNAF, exceto quando contraindicado. E as próteses dentárias, se existentes, estão guardadas e entregue ao enfermeiro do leito? Perfeito. Então, essa é a parte inicial do nosso checklist. E a segunda parte é a determinação pelo líder, que geralmente é o médico que vai executar a intubação, e a expressão em voz alta sobre a estratégia de intubação, quais são os sedativos em quais doses serão utilizados, quais serão os planos A, B e C para a laringoscopia e quais são os limites de segurança para saturação e pressão arterial. Ok? Então, perfeito, turma. Então, a gente maximizou a pré-oxigenação, meta ideal acima de 95%. Se estiver saturando 100%, melhor ainda. Mas se tiver com uma saturação maior, igual a 89%, aí a gente vem para cá. O paciente tem preditores de via aérea difícil, quer seja anatômica ou fisiológica? Sim, peça por ajuda. Se o paciente não tiver preditor de via aérea difícil,
Ou, caso ele tenha preditor de via aérea difícil, mas eu não tenho paciente colaborativo ou eu não tenho expertise com a intubação acordada, aí eu vou passar para cá, que é intubação com sedação e bloqueio neuromuscular. E se eu decidir fazer essa sedação com bloqueio neuromuscular, eh, duas coisas são importantes. A primeira é, devo decidir se farei uma sedação em sequência rápida ou atrasada. E a outra coisa que eu devo decidir é quais são os meus planos A, B e C para a laringoscopia, ok? Então, vou falar um pouquinho dessas nuances agora. A sequência atrasada, que é um pouco mais clássica de intubação, a gente faz o seguinte: a gente administra o agente hipnótico, resgata o paciente na ventilação manual, oxigena ele um pouquinho melhor, e aí a gente faz o bloqueio neuromuscular, tá bem? A gente utilizava muito isso daqui na era pré-Covid. E é ideal para o paciente que está em jejum, porque quando a gente faz a ventilação manual, a gente corre o risco de colocar um pouco mais de ar na câmara gástrica do paciente, no estômago. E depois, quando a gente tira o ambu, descomprime o sistema gastrointestinal, o paciente vomita e pode broncoaspirar. Tá? Então, eu vou fazer uma sequência atrasada, sobretudo quando eu tenho um paciente em jejum, que é um critério de segurança, ou quando o paciente pode ter benefício da pré-oxigenação com ambu. Então, aquele paciente que não tinha neurológico ou estava muito ansioso para conseguir ser submetido a uma ventilação não invasiva ou a um catéter de alto fluxo, é um paciente que eu posso resgatar essa pré-oxigenação no ambu. Bem, então, é bem importante nesses dois cenários. E a sequência rápida ficou mais comum na era Covid e a gente acabou estendendo ela para os dias atuais, onde a gente faz a indução, né? A gente administra o bloqueio neuromuscular, desculpa, o agente hipnótico, e na sequência, sem fazer a ventilação manual, a gente administra o bloqueio neuromuscular. Isso é, né, essa situação é sobretudo aplicada para pacientes com risco de broncoaspiração, ok? E a gente sempre vai utilizar sedativos com ação rápida, que pode ser propofol, ketamina e etomidato, tá bem? Então, antigamente, a gente costumava, né, administrar pré-medicação. Hoje a pré-medicação está em desuso e o nosso protocolo atual prioriza que a gente deva fazer a indução ou com etomidato ou com ketamina. Esses dois aqui são os preferenciais, tá bem? Cada uma dessas medicações vai ter um ponto positivo e um ponto negativo, e é importante que a gente conheça as doses baseadas no peso do paciente, para a gente conseguir fazer uma sedação adequada e não utilizar uma subdose. E dos bloqueadores neuromusculares, a gente tem a succinilcolina e rocurônio, cada um com sua dose de administração. E a preferência que a gente vai dar, via de regra, é para o Rokurumi, tá bem? Então, nos nossos carrinhos de parada, deixa eu até chegar aqui para cima, os nossos carrinhos de parada têm agora essa tabela, onde a gente tem o sedativo, primeira opção, etomidato, com a dose, né, recomendada e qual que é a dose que a gente vai fazer para o peso do paciente. A segunda opção fica a ketamina. E o bloqueador neuromuscular, nós temos aqui a primeira opção, rocurônio, com a dose recomendada, e a dose a ser administrada para cada um dos pesos. E a segunda opção aqui, succinilcolina, que a gente, né, pode utilizar, mas sempre lembrando que o paciente com hipercalemia pode ter um aumento ainda mais elevado do nível sérico de potássio, tá bem? Então, via de regra, tomidato e rocurônio, ok? Mas você pode usar qualquer uma dos agentes anestésicos que você preferir, tá bem? Mas é importante, se você não tiver uma preferência, né, a sugestão é fazer tomidato com rocurônio. Beleza, agora os planos de laringoscopia. Em relação à laringoscopia direta versus videolaringoscópio, quem decide é quem está entubando, tá bem? Então, a gente tem um artigo que fala que o videolaringoscópio é eficaz ou mais eficaz em obter sucesso na primeira intubação, e existem pelo menos aí uns 8 outros artigos que falam que o videolaringoscópio promove uma melhor visualização da traqueia, mas não necessariamente você consegue proceder à intubação com mais facilidade, tá bem? Então, aqui não tem nenhum tipo de ditadura, não tem nenhum tipo de pressão. Quem decide é quem está entubando. Mas saiba que, se você utilizar um laringoscópio direto, seu campo de visão vai ser menor, tá bem? E um vídeo laringo, via de regra, você tem um campo de visão um pouco maior, tá bem? E aí a gente precisa traçar, essencialmente, três planos, né? O plano A, o plano B e o plano C. Eu gosto muito e existe um pouco mais de evidência o plano A, vídeo laringo com fio guia. O plano B, o vídeo laringo com bugie. E o plano C, aí não tem muita evidência.
Você pode mudar o médico que está entubando o paciente de acordo com a proficiência, utilizar uma lâmina diferente, quer seja uma lâmina de Miller, aquela reta, ou uma lâmina de McCoy, que é aquela que tem a pontinha articulada, uma lâmina hiperangulada, né, se você fez um vídeo laringo prévio, você pode fazer um resgate no plano C. Se você utilizou um vídeo laringo, você pode utilizar um laringo direto no plano C, usar uma cânula orotraqueal de menor diâmetro, broncoscopia, tá? Mas é importante que você tente apenas 3 vezes, que seu plano B seja diferente do plano A e o plano C seja diferente do plano B, baseado na dificuldade anterior que você encontrou, tá bem? Idealmente, a gente sempre deve tentar entubar o paciente de primeira, porque quanto mais a gente manipula a via aérea, mais difíceis são as intubações subsequentes, tá bem? Ok, então quando a gente traçou o nosso plano de intubação, tá? Plano A, plano B e plano C, porque você tem direito de laringoscopar 3 vezes, aí a gente vai para a parte mais longa do checklist, que é a checagem do material. Então, laringoscópio com lâmina 3 e 4 funcionante, vídeo laringoscópio, tubo orotraqueal de diversos tamanhos testados, seringa para insuflação do cuff, material para fixação do tubo, fio guia montado e introduzido com spray de lidocaína, ambu com máscara para ventilação positiva funcionante conectado ao oxigênio suplementar, GADL 3 e 4 prontamente disponíveis, material de aspiração pronto, ventilador mecânico pronto, caixa de via aérea presente, capnógrafo instalado e já testado na pré-oxigenação, estetoscópio disponível e carrinho de emergência próximo ao leito. Poxa, Cava, eu preciso separar isso tudo? A resposta é sim. Sempre que você tiver tempo, separa tudo, porque a gente vai separar para não utilizar nenhum desses materiais. Agora, se você precisar de qualquer um desses materiais e ele não estiver disponível, aí a gente pode ter um evento diverso que vai acabar causando diversos outros eventos que vão culminar na parada cardiorrespiratória do paciente por mecanismo de hipoxemia, tá? Então, recomendo que sempre que tiver tempo, separe isso tudo para garantir a segurança do paciente. Depois que a gente separou o material, a gente vai ver a monitorização e o posicionamento do paciente. Então, decúbito dorsal e coxim suboccipital. Questionado: é necessário coxim em rampa, sobretudo para pacientes obesos ou que têm algum outro preditor de via aérea difícil? Acesso venoso funcionante. Em caso de acesso periférico, considerar punção de 2 acessos. Drogas para intubação orotraqueal aspiradas e identificadas. Selecionar vasopressor. Norepinefrina instalada em bomba de infusão contínua. Cardioscópio funcionante visualizado pelo médico auxiliar. Monitorização da pressão funcionante, nivelar e zerar a PAI ou ajustar a pressão não invasiva para ciclar a cada 2 minutos. Tá? Super importante essa parte. Oximetria de pulso no membro sem manguito, né, de pressão arterial. E, finalmente, orientação dos limites de alarme, tá bem? Então, nesse momento, é super importante que tenha uma pessoa totalmente dedicada a ficar de olho no monitor. Tá? E a gente tem alguns limites de alarmes que devem orientar a gente a interromper o processo de laringoscopia e resgatar o paciente no ângulo. Então, eu sugiro que seja setada uma pressão, uma frequência cardíaca menor do que 60 batimentos por minuto, ou uma saturação menor do que 89%, ou uma pressão arterial média menor do que 65 milímetros de mercúrio para a gente interromper o procedimento. Tá? Não importa se, sei lá, você está usando um bujo, o bujo está lá entre as pregas vocais do paciente, tá? Não me importa isso, porque você tem que tirar e tem que resgatar o paciente na ventilação manual, senão o paciente vai parar, ok? E aqui a gente vai assegurar a divisão de tarefas. Então, idealmente, a pessoa que está entubando está aqui, ó, via aérea 1, a via aérea 2, geralmente é o fisioterapeuta. Aqui a gente tem um técnico de enfermagem ou talvez um enfermeiro nas medicações, idealmente uma pessoa vigiando os sinais vitais do paciente e, idealmente, uma liderança para poder coordenar todo esse processo de intubação, tá bem? E aí a gente vai administrar as medicações hipnóticas e os bloqueadores neuromuscular somente quando todas as etapas anteriores tiverem sido cumpridas, tá bem? Se a gente não cumprir as tarefas anteriores, a gente não vai seguir adiante. Então aqui eu vou dar um exemplo, né? Administre 20 miligramas de atomidato agora, seguido por 100 miligramas de rocurônio, sempre em alça fechada. E aí a gente espera que o enfermeiro fale. Administrado atomidato, administrado rocurônio, lavado com 20 ml de soro fisiológico. Excelente, turma. Então agora a gente pré-oxigenou o paciente, a gente viu que ele não tinha preditores de via aérea difícil, ou se tinha, eu não tenho expertise com intubação acordado, então passamos para intubação com sedação e bloqueio neuromuscular.
Laringoscopia até 3 vezes. Plano A, não deu certo, mudei. Plano B, não deu certo, mudei. Plano C, tá? Super importante, turma, que entre um plano e outro, você resgate o paciente na ventilação manual, tá bom? Então, não deu certo. Plano A, ventilação manual, saturando sal maior igual a 89%. Plano B, não deu certo. Plano B, né, ventilo novamente manual, saturação maior igual a 89%. Plano C, ok? Se em algum desses momentos eu tiver uma intubação bem-sucedida, eu irei para os cuidados pós-intubação, que também estão no nosso checklist, que são esses aqui, ó. Confirmação da posição do tubo, de preferência com capnógrafo, que é o mais importante. 3 contornos de onda na capnografia e na ausculta. Fixação adequada do tubo orotraqueal, cabeceira a 30 graus, avaliação da necessidade de sedação contínua, aferição da pressão de cuff, ajuste da ventilação mecânica, isso aqui é super importante, tá? Então, quando o paciente já tem uma hiperlactatemia ou tem uma citose metabólica não hiperlactatêmica, muitas vezes ele estava respirando de uma maneira mais rápida ou mais profunda, justamente para induzir uma alcalose respiratória. E nesse sentido, é importante que a gente ajuste o ventilador mecânico até a gente ter a primeira gasometria, com talvez uma ventilação não tão protetora assim, uma frequência respiratória um pouco mais alta ou um volume corrente um pouquinho mais alto, justamente para a gente evitar o risco de acidose e parada cardiorrespiratória logo após a intubação. Solicitar raio-x de tórax, monitorizar os sinais vitais, reportar à família, se pertinente, a equipe titular do caso e descrever o procedimento em prontuário. Bem, beleza. Então, isso daqui é o caso de uma intubação bem-sucedida. Beleza, então aqui é um caso de uma intubação bem-sucedida, tá? Agora, se eu tentei 3 vezes, ou se a qualquer momento entre uma intubação e outra eu não consegui atingir uma saturação maior a 89%, eu irei para o meu algoritmo de resgate, que está apresentado aqui. Aqui a gente tem 4 possibilidades da gente entrar no algoritmo de resgate. A primeira é a impossibilidade de manter a saturação maior a 89%, após 3 tentativas de intubação sem sucesso, uma parada cardiorrespiratória após a indução anestésica, ou a qualquer momento, né, conforme o julgamento da equipe. E a primeira parte do nosso algoritmo de resgate é igual àquela de maximização da pré-oxigenação. Você vai conferir tudo. Conferir se o selamento da máscara está adequado, se o embudo está conectado à fonte de oxigênio, tá bem? Se está tudo certinho, beleza. Paciente saturando menor ou igual a 88%, eu irei para a minha via aérea de emergência. E a minha via aérea de emergência, o grande protagonista está aqui, a máscara laríngea. E a máscara laríngea que a gente tem no Hospital da Luz são essas daqui de segunda geração. Eu vou dar um zoom aqui no balonete. Notem bem que nós temos a lâmina, a máscara número 3, 4 e 5. E cada uma delas tem um peso correspondente do paciente. Então, a máscara laríngea número 4, idealmente a gente vai utilizar para o paciente com 50 a 70 quilos, e a máscara número 5, 70 a 100 quilos. E aqui tem até a quantidade de ar que a gente precisa insuflar o balonete para deixar a máscara bem pressurizada, selando bem a via aérea do paciente. Então, na máscara número 4, a gente insufla com 30 milímetros de ar, e a máscara número 5, 40, falei milímetros, né, mas são ml de ar, tá bom? Outra coisa importante que eu queria mostrar para vocês é que a máscara de segunda geração tem 2 traços horizontais. Então, o posicionamento dos dentes incisivos do paciente devem ficar entre essas 2 marcas horizontais. Então, você introduz a máscara laríngea, insufla, aliás, você introduz até o ponto onde os incisivos superior e inferior vão ficar entre a marca horizontal da máscara laríngea, e aí você insufla o cuff, né, conforme a recomendação do fabricante, tá? Beleza. Se eu fiz isso e meu paciente está saturando maior ou 89%, excelente. Essa máscara laríngea pode ficar aí até ah, 24 horas, tá? Então eu passarei para técnicas avançadas de troca de máscara laríngea por tubo, que não é o escopo desse vídeo. Agora, se meu paciente continua saturando mal, saturando menor ou igual a 88%, eu vou para a crico, a tireoidostomia, que pode ser uma crico cirúrgica ou uma crico por punção, tá bem? E aqui eu trago um exemplo sobre as etapas da crico por punção, tá bem? Você pode fazer uma ou outra, mas a crico por punção, se você for uma pessoa destra, você vai se posicionar à esquerda do paciente, você vai mobilizar o traqueio do paciente utilizando sua mão esquerda. E aí você vai fazer uma incisão
norte-sul de 3 centímetros, uma incisão leste-oeste de 1 centímetro. E essa incisão leste-oeste horizontal aqui, que é a menorzinha, ela precisa ser feita sobre a cartilagem cricotireoide, tá bem? Tendo sido feita essa incisão, a gente vai introduzir o buge na via aérea do paciente. Deixa eu trazer para cá. Introduzir o buge na via aérea do paciente. E aí, introduzindo o buge na via aérea do paciente, a gente vai passar um tubo fino, de preferência um tubo número 6 com bastante lidocaína no seu entorno, com cuff. A gente posiciona o tubo dentro da traqueia do paciente e aí a gente vai retirar o buge. Depois a gente insufla o cuff e ambusa. Tá? E aí a gente tem uma via aérea conseguida. Essa é uma situação muito estressante da terapia intensiva, tá bem? Mas é sempre importante saber que em algum momento ela pode ser necessária, tá? Então, idealmente deve ser feito com dois médicos, esteja preparado. Nós da coordenação estamos sempre à disposição também para ajudá-los em qualquer cenário. E qualquer dúvida, acessem aos links da Via Aérea Avançada, que a gente tem uma descrição mais detalhada de cada uma das etapas. E conte conosco, tá bem? Muito obrigado pela atenção de vocês e até o próximo treinamento.